Eu quero falar e pensar nesta manhã sobre a igreja e sobre o que ela tem representado para você. E que lugar ela tem ocupado na sua vida? Eu quero falar sobre priorize sua igreja. Nós sabemos, irmãos, que a igreja é uma ideia de Deus. A igreja não é ideia nossa. A igreja é a ideia de Deus. E sendo a ideia de Deus, a todos quantos amam Deus, precisa amar a igreja de Deus. E eu quero pensar nesta manhã sobre isto, usando um texto que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. Eu quero pensar nesta manhã com os meus amados irmãos, à luz desse texto. Priorize sua igreja. Deixe essa palavra descer ao seu coração. Diz assim: e não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala conosco, conceda iluminação ao nosso entendimento e uma força para aplicarmos essas verdades na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos diante de nós uma convocação. Uma convocação que nos revela algo bastante sério. A convocação desse texto, hoje eu estou vendo aí, Rebeca Nolasco, aí sim, está evoluindo. A convocação desse texto é uma verdade profunda. A verdade é que a nossa jornada cristã, ela não pode ser feita ou entendida como uma trajetória solitária. A nossa jornada cristã é um caminho que se faz trilhado em comunidade. É um caminho que se faz em um conjunto, como o corpo, em que cada encontro como esse, ela é simplesmente um encontro de fortalecimento, de vibrar a salvação, de profetizar na vida do outro irmão. Ou seja, irmão, não há como nós querermos servir Jesus não amando a igreja, não tendo o prazer de estar na igreja. Eu costumo pensar, John Piper, particularmente um dos autores que eu mais gosto, John Piper, ele diz que cristão individual é sempre uma contradição de termo. Não tem como ser cristão isolado. Não tem como ser cristão achando que pode viver a vida sem igreja. Ele diz que é contradição de termo. Por quê, irmãos? É na comunidade que a fé floresce. É na comunidade que nós somos encorajados. E quando eu falo na comunidade, eu estou falando na comunhão intencional do povo de Deus. Sabe, já diria o filósofo, acredito, Aristóteles, ele dizia que o homem é um ser gregário. Ou seja, nós precisamos da comunhão. Existencialmente, nós temos uma necessidade do outro. Então, não congregar, então não querer participar da vida da igreja é uma contradição. Você não é crente coisíssima nenhuma. Porque Jesus, ele não morre por ninguém que não seja a sua igreja. Ele disse que ele morria para a sua igreja. Tanto assim que ele disse, eu estabeleço a minha igreja. Jesus quer igreja. Eu não sei onde que a cultura do nosso tempo, essa cultura totalmente desajustada, acha que você pode ser crente sem igreja. Basta ter um copo d'água, bota na televisão, pronto. Em cima da televisão.
Hoje está até mais difícil colocar copo d'água na televisão, porque o Smart, as TV estão vindo Smart. Se você colocar copo lá, você vai ter um prejuízo. Mas naquele antigo tempo, né, que aquelas TV tinha aquela cauda, o camarada colocava copo de água e tal, e pronto, ficava na igreja. Hoje nós não temos uma TV, mas hoje nós temos internet. Hoje o povo fica no YouTube da vida e dizendo, eu sou crente de YouTube. Nesses dias, irmãos, eu ouvi alguém falar assim, é porque eu sou crente do apóstolo, não sei quem, lá de São Paulo, mas eu fico aqui nas coisas. Eu falei, para aí, tem uma coisa muito estranha. Como crente sem igreja? Pode parar com isso. Não tem negócio de crente sem igreja. Você tem que estar na igreja, submetido a uma autoridade pastoral. Você tem que estar na igreja juntamente com seus irmãos. Porque ali, irmãos, nenhuma... você já viu? Eu não sei. Você já viu fogo de lenha? Alguém cozinhando no fogo de lenha. Sabe por que dá fogo na lenha para fazer uma boa feijoada, uma boa cachupa? É quando todos os gravetos estão juntinhos, que o negócio, o lume, acende. Vai botar um gravetinho só, tu vai comer feijoada lá no final do ano, que ela não vai cozer feijão nenhum. Um gravetinho só não coze feijão. Então é todo o graveto. Precisa de igreja, irmão. Porque aquele lá, porque Tamandaré, tem aquelas risadas dela. É necessário Tamandaré. Irmão, não é todo dia que a gente tem pessoas que fazem 950 anos. Percebe algo? Precisa de igreja, irmãos. Nós vivemos em um tempo marcado, irmãos, por muita individualidade. As pessoas correm noite e dia atrás de realizações pessoais. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós somos bombardeados diuturnamente com um ativismo digital, social, até mesmo igrejal. Nós estamos em ativismo e, infelizmente, disputa a nossa atenção. Essas coisas todas que nós vivemos fazendo, disputa as nossas atenções. E é nesse pressuposto que nós somos expostos à necessidade de fazer escolhas. Fazer escolhas sobre como gastar o nosso tempo. Fazer escolhas sobre como nós gastarmos o nosso dinheiro. O que dedicar a nossa atenção. E infelizmente, e eu digo infelizmente com muito pesar no meu coração, muitos crentes, diante dessa dinâmica, eles têm relegado a frequência e o compromisso com a igreja local. Em nome da satisfação e do prazer. Eles têm deixado a igreja local e seu compromisso para segundo plano. Sem perceber, irmãos, que a fé não se sustenta num caminho solitário. A fé não torna robusta você negligenciando a sua igreja. Você negligenciando. Escreva no seu coração, por favor. Priorizar outras coisas ou pessoas a detrimento da igreja local significa você abrir mão do instrumento mais poderoso que Deus nos dá para fortalecimento da fé e cura da nossa alma. Igreja, congregar. Eu não congrego porque eu não tenho mais nada para fazer. Não. Tem gente que é assim, só vem para a igreja quando não tem mais nada para fazer. Porque no caminho eu vim para a igreja. Apareceu um convite para ir para churrasco, o que é que a gente faz? Vai para churrasco. Isso é para ver o quanto a igreja é importante para nós. Quanto Jesus é importante para nós. Sabe, irmãos? A fidelidade para com a sua igreja não é opcional. A fidelidade para com a sua igreja é parte integrante do seu testemunho de fé, do seu testemunho cristão. Então, deixar de vir na igreja, por que não? Porque a Rebeca está lá. Não vou não, não vou hoje não. Como que se Rebeca salvou você? Não vou lá na igreja não, porque hoje é dia de eu ir pescar.
tomara que você não pegue uma piaba. Hoje é dia porque eu vou ver jogo de alguma coisa. Ontem o Palmeiras ganhou, irmãos, 4-1. Mas ontem não tinha culto, não. Por isso eu vi. E eu nem vi tudo, eu só vi uma metade. Percebe, irmãos? Reflita comigo, por favor. Onde está a igreja na sua agenda? Onde está a igreja na sua agenda? Reflita comigo, de que forma você tem participado a ponto de refletir o que está escrito em Hebreus 10, 25. Compromisso. Pense comigo, que atitude prática você precisa tomar hoje para honrar este mandamento de não negligenciar a sua igreja. Se eu pudesse te encorajar, eu te encorajava a tomar uma atitude, uma postura. E a minha postura e o meu ensinamento para você é: comprometa-se com a sua igreja. Comprometa-se com a sua igreja. Querido, escreva no seu coração: nada pode substituir a igreja na sua vida. Nada, meu irmão. Então, se você disponibiliza de 2 horas, no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, na quinta-feira, meu irmão, esteja na igreja. Não gasta tempo na televisão, não gasta tempo na conversa infrutífera, não gasta tempo nos jantares, nos almoços, ainda que você possa achar que isso é muito útil. Não gaste tempo nisso, invista tempo na sua igreja. Viva a vida da igreja, apesar da igreja. Você não concordará com tudo na igreja, até porque, se você concordasse com tudo, você seria hipócrita. Mas ainda assim, mais são os motivos para te fazer estar aqui dentro do que está lá fora. Sabe, se eu pudesse suplicar ao seu coração, eu suplicaria nessa manhã: não negligencie a sua igreja. A igreja é de Jesus. Jesus é da igreja. Cuidado para você, negligenciando a igreja, não esteja negligenciando Jesus. Igreja é séria. Jesus é sério. Se comprometa com a sua igreja. Eu estou falando um pouquinho mais alto porque eu estou vendo que Abraão está querendo me ouvir. Priorize sua igreja. Invista na sua igreja. Sirva a sua igreja. Cresça com a sua igreja. Cresça ao lado dessa pessoa que você talvez acha que não gosta. Abrace, irmãos, com intencionalidade, os aspectos inevitavelmente de desconforto na igreja. Entenda isso tudo como uma oportunidade. E graças a Deus que tem esses aspectos, irmã Dalva. Porque imagina se todo mundo pensasse a mesma coisa, todo mundo caminhasse, que todo mundo desse o mesmo passo, que todo mundo... Ia ser um negócio triste. Mas graças a Deus que tem uns ali, tem outros acolá, tem outros ali. Mas olha, todas essas nuances são necessárias para o seu crescimento, o seu amadurecimento. Não esqueça, o cristão é mais forte quando ele está inserido na vida de uma igreja local. Quer ver um cristão problemático? Pergunta ele o que é que ele faz na igreja. O cristão problemático não faz nada na igreja. Ele não se envolve com a vida da igreja, por isso ele é problemático. Mas um camarada que serve, que se compromete com a igreja, ele não tem tempo para fazer outra coisa, se não for se envolver, se comprometer a cada dia mais. É por isso que ele não tem tempo para conversas vazias. Talvez, já disse alguém, que o maior fofoqueiro não é o que fala, é o que ouve. Porque se não tem quem ouve, não tem quem fala, André.
perder tempo com essas coisas, ficar ouvindo coisas que não edificam, faz de você, faz de mim um grande fofoqueiro. E eu, quer saber uma coisa? O fofoqueiro não entra no céu. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus que tem seu céu que está estabelecendo quem entra e quem não entra. Não sou eu que coloco quem entra e quem não entra. É Ele. Ele disse que não entra lá os fofoqueiros. Os que criam problema, não entra lá. Então, irmãos, já que não entra lá, os que entram lá, os comprometidos com a sua igreja. Então vamos nos comprometer com a igreja do Senhor. Vamos nos comprometer com ela. Meu irmão, você já pensou? Por que Deus, Ele fala em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Você já pensou sobre esse texto alguma vez na sua vida? Diga-se de passagem, deixa-me clarear sua mente. Esse texto, Deus escreveu, ou na verdade Deus falou, antes da queda. Percebe o que ele está querendo dizer? Era só ele e Adão. Era no tempo que Adão comia jaca todo dia, sem precisar subir na madeira. Era no tempo em que tudo estava permitido. Era no tempo que Adão, ele tete com Deus, olha nos olhos de Deus e conversa com Deus. Era nesse tempo, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Tipo assim, agora a gente precisa pensar um pouco. Por que Deus vai dizer algo? O que na experiência de Adão, que desfrutava da presença do Senhor, eu acredito que Adão poderia, se pudesse, parafrasear Asaf, no Salmo 73:25, quando ele disse, não há na terra o que eu desejo mais além de ti. Essa verdade de Asaf não era menos verdade para Adão, porque era ele e Deus. E ainda assim, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Será que Deus não era suficiente para Adão? A ponto de Deus dizer para ele, não é bom que o homem esteja só. O que vocês acham? É lógico que é retórica. Mas, se Deus disse, a despeito da comunhão dele com Adão, é verdade. Adão estava solitário. Quem falou foi ele, nem foi Adão que falou. Foi o próprio Deus. Agora nós podemos pensar o seguinte. O que Deus queria ensinar com toda esta verdade? Será que ele era insuficiente para Adão? Não. Na verdade, Adão é que era insuficiente para ele. É por isso, irmãos, que um homem só não conseguiria desfrutar de Deus como muitos homens juntos. Por isso Deus diz, não é bom que você esteja só, porque você não vai desfrutar de mim na sua plenitude. Você precisa de mais homens. Meu irmão, desde sempre Deus estava pensando na igreja. E por que você não ama a igreja? Por que você não comprometa-se com a igreja? A sua fé é alicerçada em outros e não em Jesus. Porque se Talita não for lá, não vou não. Irmãos, abriu a pilha. Isso quer dizer que eu preciso tomar mais atenção. Nós precisamos priorizar a nossa igreja. Eu vivo a igreja do Senhor. Irmãos, na minha terra tem uma canção linda, que fala assim, caminhando eu vou para Canaã. Mas a melhor parte dessa música que eu gosto é a segunda parte, que diz assim, se você não vai, eu tô nem aí, que eu vou sozinho. Não impeça-me, irmãos. É isso que fala a música. Então, igreja é para encorajar um ao outro para nós caminharmos. Ame sua igreja, dê vida por ela. Para de vir na igreja como se você estivesse vindo no lugar da sua última opção da vida. Irmãos, por que eu devo ir na igreja? Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Primeiro, por que você precisa vir na igreja? Por que você precisa honrar sua igreja? Por que você precisa priorizar sua igreja? Por que você precisa congregar? Primeiro, para lembrar
uns aos outros quem somos e de quem nós somos. Essa é a primeira coisa. Sabe, nós vivemos em um mundo, nós vivemos em um tempo, diga-se de passagem, de multiplicidade de pontos de vistas. Aquilo que os mais antenados com a filosofia do tempo presente diz relativismo moral. Nós vivemos em um tempo em que a verdade parece mais incomoda do que a mentira. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não sabem o que é verdade. A igreja, pelo contrário, é o lugar de encontrar a verdade. Porque é a verdade que se prega aqui. Querendo você ouvir ou não, gostando você ou não, é a verdade do Senhor. Por isso a igreja é necessária. Porque é o lugar onde o encontro com verdade é garantido. Próprio Jesus diz a despeito dele e da sua igreja: eu digo a verdade. Eu falo a verdade porque eu ouvi a verdade daquele que me enviou. João 8:26. Jesus disse que ele ouviu do seu Pai e ele fala a verdade. A igreja é um farol, irmão, da verdade. É um farol em meio a essa nuvem de incerteza dos nossos dias. Hoje, diga-se de passagem, até crente meia boca está com esse negócio de relativismo. Por quê? Não é bem isso. É por quê? É porque hoje nós estamos nos outros tempos. É porque... Não, porque nada. Porque tu precisa se converter. Porque a verdade de Deus é objetiva. Ela não é relativa. Ela não muda a meu bel prazer. Deus, a morte continua sendo morte, a vida continua sendo vida. E Ele diz que na sua língua está a vida ou está a morte. Deus, Ele não negocia a sua palavra por nossa causa. Nós que precisamos nos ajustar. É por isso que, para o Senhor e para todos aqueles que creem nele, é sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. A igreja, nós somos o farol, olha só. Mateus 5:14-16, quem somos? Ele diz, vocês são luz do mundo. É a igreja, irmãos, que é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cadeia construída, uma cidade construída no monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, olha só, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Percebe que a nossa boa obra, quem precisa ser glorificado, Andréia, quem é? Jesus. Hoje os crentes estão fazendo boa obra para colocar no Facebook, para colocar no Instagram, para colocar onde mais, minha filha? No YouTube. O crente está com a foto, crente está com o negócio. Crente está que nem aquele. Ele faz com a mão direita, ele publicita com a mão esquerda. Ele faz com a mão esquerda, ele publicita com a mão direita. Meu irmão, nós precisamos entender que, quanto igreja, fomos chamados para fazer para a glória de Deus. Você precisa saber quem dá norte na sua vida. Aqui na igreja, onde a verdade do Senhor é dita, o norte é Ele. Agora, você querendo aceitar ou não, é outra questão. Sabe, quem te ajuda, irmãos, a tomar o rumo da sua vida? São pessoas que estão caminhando para o céu? Ou são pessoas que não estão caminhando para o céu? Eu estou falando das suas alianças. Eu estou falando das suas prioridades. Com quem você comunga atrapalha mais a sua vida? Ou você está ancorado na palavra de Deus e na verdade do Senhor? Irmão, nós nos reunimos aqui com outros discípulos de Jesus, com outros santos do Senhor, para nos encorajar na caminhada. Você reúne aqui todo dia, irmãos? Ou todo dia não. Todos os dias que são estabelecidos para reunir, fica melhor assim, para você ser encorajado. Para você tirar umas coisas que estão dentro de você que não precisa, que não pode. Para você parar, olhar para o espelho da sua alma. Por isso você vem aqui, por isso eu prego. Aqui você não vem para acariciar seu ego. Lá fora eles fazem isso com você. Lá fora, rapaz,
Você mesmo exponencial, embora só na sua frente. Na sua trás, lá em Fortaleza, tinha um programa de humor. Crente também vê humor, irmão. Humor sadio. Tinha um programa de humor chamado... Um nome lá que eu não vou falar. E tinha um personagem nesse programa de humor chamado Coxinha. O nome dele era Coxinha. Qual era o papel dele? Bajular na frente e a facada come atrás. Coxinha vinha para ele e falava assim: ô Coxinha, como você está? E ele falava: que orgulho te ver, sua autarquia, homem inoxidável, homem supremo, homem é. Aí quando cai embora, que é o quê, seu lazarento, seu mendigo? Esse era o Coxinha. É dessa forma que o Coxinha tratava os seus amigos. Você sabia que o mundo trata você da igual forma? Só Deus é verdade. Só Jesus é verdade. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Fora dele não tem verdade. Desconfia de tudo que falarem fora de Jesus. A despeito de você, cuidado com tapinhas nas costas, que te levam para fora da igreja. Te leva, cuidado com conversas que te colocam no último banco da igreja. Cuidado, meu irmão. Porque você pode estar despreparado para o céu. Segundo, por que nós precisamos reunir na igreja? Para nos lembrar que as provações temporais que enfrentamos hoje terão um fim feliz. Olha o que diz aqui Eclesiastes 7. Esse daria um texto maravilhoso para eu pegar num culto fúnebre, mas eu vou ler hoje. Olha o que ele diz assim: uma boa reputação vale mais que perfume caro, e um dia de morte é melhor que nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos lembrem-se disso. Irmãos, que profundo isso. Sabe, o pregador aqui, ele está nos lembrando da nossa fragilidade e temporariedade. Por isso, não há luta que você possa viver que permaneça para sempre. Da mesma forma que não há alegria que você possa estar vivendo, que não será interrompida em curto, médio, longo prazo, para o seu próprio amadurecimento. Isso é maravilhoso. Todos nós morremos, é o que diz o texto. E pode ser bem mais cedo do que esperamos, para uns. No entanto, aqui o que ele nos encoraja é que apesar dos nossos dias, nós precisamos viver com propósito e integridade. Pensa coisas que estão faltando nos nossos dias, essas duas palavras, propósito e integridade. As pessoas hoje vivem como se a eternidade fosse conto de fada. As pessoas vivem hoje achando que Deus é simplesmente ideia da cabeça dos crentes. E não liga nenhuma para um compromisso sério com o Senhor, com a sua igreja e com a sua palavra. Integridade, meu irmão, tem pessoas que nem sabem o que significa. Porque a vida é tão torta, tão desajustada com tudo quanto seja moralmente correto, que mesmo falando a verdade, você está desconfiando da pessoa. Mas, o que o texto nos ajuda a compreender, é que não devemos viver a vida achando que ela vai terminar agora, aqui. E nos desesperar pelas afrontas, pelas provações que nós enfrentamos aqui, no hoje. Meu irmão, há uma eternidade que nos espera. Há uma felicidade real que espera aqueles que creem e confiam no Senhor. Nós precisamos entender e viver com muita prudência e sabedoria os nossos dias hoje, para que no final, no apagar das luzes dos nossos olhos, nós possamos estar na eternidade com o Senhor. Aí, onde a felicidade será completa, onde a alegria será plena. Para o cristão, meu irmão, o melhor da sua vida
para a sua vida está vindo, está por vir. O melhor para a sua vida está por vir. Olha só o que o salmista diz, aqui no Salmo 16:11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e prazer para viver contigo para sempre. Meu irmão, crente tem prazer na vida com Deus para sempre. É por isso que você precisa vir à igreja. Porque eu ou qualquer outro pastor que estiver aqui vai estar sempre te alertando para esta verdade. Seus tempos lá fora, dos quais você troca de vir para a igreja, eles não vão te lembrar desta verdade. Não vão te lembrar da brevidade da sua vida e na inevitabilidade da morte. Você precisa ser acordado. Você precisa ser lembrado. O texto diz, é bom que os viventes lembrem disso. Terceiro, por que nós precisamos priorizar a nossa igreja? Para incentivar o crescimento e combater a estagnação. Meu irmão, escreva algo no seu coração. Todos nós somos cegos. Todos nós, seres humanos, todos nós aqui nesta manhã, somos cegos. E nós, por sermos cegos, precisamos de perspectiva do outro irmão que está na mesma caminhada conosco, para nos mostrar, para nos encorajar a continuar na caminhada. Quando você menospreza a sua igreja, quando você negligencia a sua igreja, quem vai te encorajar no caminho para o céu? Quem? Suas amizades, que não querem saber de Jesus. Seu almoços e jantares regados a muita picanha, vai te lembrar do céu? Sua televisão? Seu celular? Igreja vai te lembrar disso. Para a sua alma, para a sua saúde emocional, a igreja é o lugar que você precisa priorizar. Irmãos, nós sempre temos tendência em minimizar as nossas falhas e maximizar as falhas dos outros. A igreja, ela poda isso. Olha só o que o texto diz, Mateus 3:5. 7, 13 e 5. É lindo, ele diz assim: por que você se preocupe com o cisco dos olhos do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho? Não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho. Hipócrita. Primeiro, livra-se do tronco do seu olho, então você verá o suficiente para tirar cisco nos olhos dos outros. Meu irmão, é isso que a igreja faz. A igreja ajuda você primeiro a tirar o tronco nos seus olhos, para depois tirar cisco nos olhos dos outros. Por isso as pessoas tendem a não priorizar a igreja, porque ela confronta, porque ela desafia, porque ela exige de nós um padrão. E aí a gente quer viver à solta. Irmãos, não esqueça, assim como um oleiro, ele aperfeiçoa o vaso, colocando ele na roda, pisando. Deus molda cada um de nós com o calor do outro nosso irmão. Quando aquele irmão fez você algo que você precisa perdoá-lo, Deus está te moldando. Não é ele, não, é você que Deus está moldando. E aí quando você se enche cheio de você e não se perdoa ou não perdoa o outro, Deus está dizendo, opa, vigia. Perdeu a oportunidade agora mesmo de aprender uma boa lição. Só a igreja faz isso. Lá fora, onde você troca por igreja, sabe o que as pessoas dizem? Não perdoa não. Faz isso não. Ah, você fez, ela mereceu mesmo. Tudo que você troca pela igreja só está te afastando de Deus. Quarto, sabe por que você deve priorizar a sua igreja? Porque a igreja é um lugar de família. É um lugar para passar tempo em família. Irmãos, igreja é o único lugar que
que a gente vê o retrato de família completo. Porque igreja não é essas 4 paredes aqui. Igreja não é esses tijolos e lâmpada e tal, ar-condicionado, nada disso. Igreja é família, onde nós temos pais e filhos espirituais. Paulo chega a chamar a igreja de Corinto, vocês são meus filhos. Paulo chega a chamar Timóteo, meu filho amado. Igreja é lugar de filhos, de pais, e de mães e de filhas. Tito diz às mães, no capítulo 2, vocês que são mães, ajuda as outras mais novas como filhas. Irmão, um lugar de relacionamento, um lugar de corpo, um lugar de membro, necessitando um do outro, encontrando ajuda um no outro. É um lugar de nós contribuirmos generosamente, um lugar de abrir a sua mão para abençoar, sem esperar nada por troca. Ontem eu falava com um irmão, que nós pastoreamos lá nos Estados Unidos, há muito tempo, já não falava com ele. Ontem à noite, enquanto eu estava estudando, liguei para ele. Falei, companheiro Samuel, muito tempo não te ouvi. E Thalita querendo fazer algumas coisas e ele querendo conversar. E aí, tomando tempo, conversando muito, contando as coisas que estavam acontecendo por lá. E no final ele falou para mim assim, pastor, e como está seu pai? Seu pai está lá ainda com tantos aqueles filhos que ele cuida, dá comida lá. Ele está falando do projeto que a nossa igreja tem, da Casa da Sopa. A nossa igreja dá uma refeição todos os dias para as crianças que não têm nem pais ou pais com provisão. E ele, Samuel, lá nos Estados Unidos, abençoou muitas vezes o projeto lá em Cabo Verde, ou lá em Santo Tomé. E ele falava assim, percebe como ele coloca? Ele diz, seu pai cuidando de muitos filhos. Isso é só a igreja que patrocina. Isso é só a igreja que faz, irmãos. Quantos filhos você tem que estão caminhando junto com você? Sendo alimentado por você? Com o seu alimento espiritual? Quantos filhos estão vendo o seu traço, o seu caminhar e simplesmente resolveram seguir? Eu disse esses dias na nossa igreja, enquanto eu estava no tempo de luto com a minha mãe, eu falei, eu só estou aqui porque eu tive um pai e uma mãe que me ensinou o que é amar Jesus. Ainda ontem eu me peguei falando para Deus, onde está minha mãe? Diz ela que eu estou com saudade. Onde estão seus filhos? Não coloque culpa neles.